Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A expedição havia saído de Manaus com 6 pessoas e havia chegado ao acampamento base com 5 porque o barqueiro, ao ver onde o GPS indicava que deveriam desembarcar, uma margem coberta pela mata densa que avançava até a beirada da água, sem deixar faixa de areia ou vegetação de transição. Como se a floresta reivindicasse o rio até o limite do possível. Havia dito que não desembarcava ali, que pagassem o que pagassem, não desembarcava, e havia virado o barco de volta antes que alguém pudesse discutir. Eles haviam chegado ao acampamento base de barco alternativo, com um segundo barqueiro mais jovem que ou não conhecia aquela parte do rio ou não dava importância ao que o outro conhecia. A expedição era científica. 3 pesquisadores de uma universidade federal, um guia experiente da região e 2 assistentes de campo. O objetivo era documentar a vegetação de uma área de várzea que havia sido identificada em imagens de satélite como potencialmente não mapeada, numa região que os mapas marcavam como explorada, mas que a comunidade científica sabia ser uma marcação otimista baseada em sobrevoo e não em expedições terrestres. Havia verba, havia protocolo, havia equipamento adequado. Era uma expedição séria conduzida por pessoas competentes. A pesquisadora principal chamava-se doutora Isabela Queiroz. Tinha 43 anos. Havia passado 20 desses anos em campo na Amazônia e tinha aquela relação específica com a floresta que os grandes pesquisadores de campo amazônicos desenvolvem. Uma combinação de respeito técnico, familiaridade genuína e aquela humildade particular de quem entende, de modo incorporado, e não apenas intelectual, que o que conhece é uma fração minúscula do que existe. Ela havia dormido em palafitas em redes entre árvores, havia atravessado igarapés a nado, havia sido picada por coisas que levou dias para identificar e havia identificado coisas que ninguém havia identificado antes. A floresta não a assustava. Era o lugar onde ela pensava com mais clareza. A noite do 3º dia mudou isso. O acampamento ficava numa área de terra firme e elevada, acima do nível das cheias, com dossel duplo de árvores que criavam uma câmara de sombra permanente onde a temperatura era uns 5 graus abaixo do entorno. As barracas haviam sido montadas num semicírculo com a fogueira no centro, e havia um sistema de cordas de alerta no perímetro. Não contra humanos, mas contra onças, que existiam naquela área segundo os registros de pegadas que o guia havia identificado no primeiro dia. O guia chamava-se Firmino, um homem de 55 anos, pele escura e curtida, filho de ribeirinho, neto de ribeirinho,
com o conhecimento da floresta, que é o tipo que não vem de livro e não cabe em livro. Era o tipo de guia que Isabela preferia. O que fala pouco, observa muito. E quando fala é porque vale a pena ouvir. Firmino havia ficado quieto desde que haviam desembarcado. Não o silêncio profissional de quem está concentrado, o silêncio de quem está incomodado, mas ainda não decidiu se vai dizer. No terceiro dia, enquanto o grupo retornava ao acampamento à tarde, Firmino ficou para trás há alguns minutos. Isabela, que havia aprendido a prestar atenção naquele tipo de comportamento, ficou esperando enquanto os outros iam à frente. Firmino parou num ponto específico da trilha e ficou olhando para as árvores à esquerda, olhando de um jeito que não era observação botânica, nem rastreamento de animal. Era o jeito de quem está olhando para um lugar que reconhece e que não deveria reconhecer. Firmino, disse Isabela. O que é? Ele ficou quieto por mais um momento. Então disse: essa área aqui. Meu pai conhecia. Pausa. Ele disse que tinha um lugar aqui que não era para entrar. Que a floresta nesse trecho não era floresta normal. Era floresta que tinha algo dentro que não gostava de gente. O que ele queria dizer com isso? Ele não explicava. Só dizia que não era para entrar. Pausa mais longa. A gente está dentro faz 3 dias. Naquela noite, às 11h20, o primeiro alerta do perímetro disparou. Era a corda do lado norte. A corda que ficava virada para o interior da floresta, não para o lado do rio. O sistema de alerta era simples. Uma lata com pedras dentro, amarrada à corda, que chacoalhava quando a corda era tocada. O som era inconfundível. Isabela acordou imediatamente. Havia anos de campo ensinando o corpo a distinguir sons de alerta de sons de fundo. Firmino já estava sentado quando ela saiu da barraca. Onça, disse ela, em voz baixa. Pode ser, disse Firmino, sem o tom de quem acha que é. O guia acendeu a lanterna de alta potência e iluminou o perímetro norte. A corda estava levemente balançando. Havia sido tocada, sem dúvida. A vegetação atrás da corda era densa e sem penetração visual, além de uns 3 metros. Não havia som de animal. Não havia o farfalhar de folhas que um mamífero grande produz ao se mover. Havia aquele silêncio que Isabela havia aprendido a distinguir do silêncio normal de floresta à noite. Aquele silêncio em que os sons da floresta cessam porque algo maior que eles está presente. Aquele silêncio de quando os grilos param todos ao mesmo tempo. Os outros 4 estavam acordados. Ninguém falou. Firmino manteve a lanterna no perímetro por uns 5 minutos. Nada se moveu. Os grilos recomeçaram devagar, como um motor que volta à vida. O grupo voltou para as barracas. Às 2h40, o segundo alerta disparou. Desta vez,
Duas cordas simultaneamente, o lado norte e o lado leste. Duas cordas em lados opostos do semicírculo, ao mesmo tempo. Isabela saiu da barraca com a lanterna. Firmino já estava de pé, com o facão na mão, não de modo ameaçador, mas com aquela forma específica de segurar um facão que indica que ele está na mão porque pode ser necessário. Iluminaram os dois lados. Nada. O silêncio havia voltado. Os grilos calados. Os sapos calados. Aquele silêncio de atenção coletiva da floresta. E então Isabela ouviu. Veio do interior da floresta, do norte, de uma distância que ela estimou em uns 30 metros, mas que a acústica daquela câmara de dossel tornava imprecisa. Era um som que ela levou segundos para identificar porque era o último som que esperava ouvir naquela floresta naquela hora. Era respiração. Respiração lenta, profunda, com aquela cadência de coisa grande em repouso. Não a respiração rápida de um animal em movimento ou em alerta, mas a respiração vagarosa de algo de enorme massa e enorme calma. Uma exalação a cada 12, 15 segundos. Regular, paciente. Você ouve isso? Disse ela para Firmino, em voz muito baixa. Firmino disse, ouço faz um tempo. O que é? Firmino não respondeu imediatamente. Quando respondeu, a voz tinha aquela qualidade de quem está escolhendo as palavras com cuidado, não por educação, mas por precisão. Meu pai falava que a floresta nesse trecho tinha algo que ficava maior quando tinha gente por perto, que crescia de noite, que você podia ouvir quando ficava grande o suficiente. Pausa. Eu nunca tinha entendido o que ele queria dizer com crescer. Pausa. Agora entendo. A respiração continuou por 1h40 minutos. Os 6 membros da expedição ficaram acordados, juntos, na área central do acampamento ao redor da fogueira que haviam reavivado, escutando aquela exalação lenta e rítmica que circundava o acampamento, não de um ponto fixo, mas de vários pontos alternados, como se o que respirava tivesse um perímetro, como se o que respirava fosse o perímetro, como se a floresta ao redor deles, num raio de uns 50 metros, fosse uma única coisa que respirava. Isabela documentou. Era pesquisadora. Documentar era o reflexo. Gravou com o gravador de campo. Registrou os intervalos no caderno. Anotou a direção e a intensidade percebida. Fez isso com a parte profissional do cérebro, enquanto a outra parte ficava em silêncio, com aquele silêncio específico de quando a mente está diante de algo que não tem ainda nenhuma caixa disponível onde colocar. Às 4h20, a respiração cessou. Os grilos voltaram. Os sapos voltaram. A floresta voltou ao seu tecido sonoro normal, como um rio que havia sido represado brevemente e voltava a correr. Às 5h30,
Com a primeira claridade do dia, Firmino disse que era para sair. Isabela concordou. Embalaram o acampamento em silêncio, com aquela eficiência de quem tem um propósito claro, e saíram pelo mesmo caminho que haviam chegado. O barqueiro jovem os esperava onde havia combinado. Não perguntou por que estavam saindo 2 dias antes do planejado. Saiu sem perguntar. De volta a Manaus, Isabela passou semanas tentando identificar o que havia gravado. Enviou o áudio para 5 colegas especialistas em bioacústica amazônica, descrevendo apenas que era som não identificado de campo. 4 deram explicações: gases de decomposição em sedimento, ruído de vento em cavidade de árvore, som de colônia de morcegos em frequência atípica. A 5ª colega, uma pesquisadora portuguesa que havia passado 12 anos estudando a bioacústica do dossel amazônico, ouviu o áudio 2 vezes e depois ligou para Isabela. "Onde foi isso?" perguntou a portuguesa. Isabela deu as coordenadas aproximadas. Silêncio do outro lado por um momento. "Então, eu tenho 2 registros de bioacústica dessa região, de 2 expedições diferentes, com um intervalo de 8 anos entre elas. Os 2 têm sons que os pesquisadores não conseguiram identificar. Os 2 foram gravados à noite. Os 2 têm intervalos de exalação compatíveis com o que você me mandou." Pausa. "Isabela, não tenho animal catalogado que produza esse padrão respiratório com esse volume. Não tenho fenômeno abiótico que explique a consistência e a direção." Pausa mais longa. "Você sabe o que o pesquisador que gravou o primeiro registro, em 1997, escreveu no diário de campo depois? O que? Que a floresta havia respirado naquela noite, e que ele tinha certeza de que havia respirado por causa deles, de que a presença deles havia feito algo acordar, ou crescer, ou prestar atenção." Pausa. "Ele nunca voltou para aquela área. Pediu transferência de projeto. É colega meu. Eu perguntei sobre isso anos depois e ele disse apenas que havia coisas que ficavam intocadas por um motivo." Isabela ficou quieta por um momento depois que a chamada encerrou. Então foi ao computador e abriu o relatório de campo que ainda estava pela metade. Leu o que havia escrito. As coordenadas, os dados botânicos dos 2 primeiros dias, as notas sobre vegetação não mapeada. Tudo correto, tudo profissional, tudo dentro do esperado de uma expedição séria. Apagou as coordenadas do acampamento base. Substituiu por coordenadas num ponto uns 40 quilômetros ao sul. Salvou. Não era falsificação de dados científicos. Ela podia fazer aquela distinção com clareza. Era a decisão de não deixar rastro para outros pesquisadores que viessem depois, que montassem acampamento naquele mesmo semicírculo de terra firme elevada,
que ficassem acordados ao redor de uma fogueira às 3 da manhã esperando entender o que respirava ao redor deles. Havia coisas que ficavam intocadas por um motivo, e havia pesquisadores que tinham a sabedoria de reconhecer o motivo quando o ouviam. Lento, profundo, paciente, exalando nas trevas ao redor deles por 1 hora e 40 minutos de uma noite que ela sabia que nunca iria esquecer. A floresta havia respirado, e ela havia ouvido, e isso era, ao mesmo tempo, o mais extraordinário dado científico de sua carreira e a coisa que tinha mais certeza de que nunca publicaria. Há conhecimentos que pertencem ao lugar onde foram obtidos, que foram obtidos lá por um motivo, que existem lá por um motivo, e que levá-los para fora é o tipo de erro que se comete uma vez e depois não há segunda chance para corrigir. Isabela Queiroz tinha 43 anos e 20 de Amazônia. Havia aprendido, nesses 20 anos, a diferença entre o conhecimento que pertence à ciência e o conhecimento que pertence à floresta. Aquela noite havia sido o limite mais claro que jamais havia encontrado. Ela deixou o que havia ouvido onde havia sido ouvido, e a floresta, em algum lugar a dezenas de quilômetros naquela direção, continuou respirando, devagar, paciente, como algo que tem todo o tempo do mundo porque existe desde antes de haver palavras para o tempo.